Glória a Deus. O sal da igreja com a paz do Senhor. Como é bom estar na presença do Senhor. Você já agradeceu nesta manhã por ter levantado? Você já agradeceu independente do que você esteja passando? Agradeça a esse Deus, porque Ele é vivo. Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 8. Nós vamos ler alguns versículos. João 8, versículo 12, diz: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Versículo 19. Vamos fazer melhor? Vamos falar, né? Você que conseguiu abrir, vamos falar cada versículo. Vamos repetir todos juntos. Versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Versículo 19. Disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu pai? Se vós me conhecesseis, a mim também conheceríeis a meu Pai. Versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 33. Respondeu-lhes: Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Versículo 51. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Vamos pular para o 54. Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é para que me glorificais em meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. Se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tem 50 anos e vistes Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhes atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Aqui Jesus estava discursando sobre a missão dele na terra. E esse capítulo 8 aqui, ele é muito forte. Então depois você, com o tempo, eu grifei alguns versículos para você ver o peso desse versículo, desse capítulo 8 de João. É um ensinamento para nós. Aqui no versículo 31, ele vem falar, no 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Um versículo muito conhecido: e conhecereis a verdade vos libertará. Nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de fé, mas tem muitas pessoas que vivem uma fé superficial, uma fé que A ou B fala, e não aquela que ela conhece. Aqui Jesus está falando: vocês precisam conhecer a verdade. Os judeus achavam, por eles ser a descendência de Abraão, eles já estavam salvos, eles já tinham conhecimento. Mas Jesus aqui falou: antes que houvesse dia, eu já era. Antes de Abraão, ele já era. E ele vem falar aqui da palavra dele. Você tem parado? Eu quero te perguntar nesta manhã: você tem parado para tirar um tempo para Deus? Para ler a palavra, estudar a palavra? Ou você está se apoiando no que A ou B fala? Aqui ele está falando: e conhecereis a verdade. Qual é a verdade que você conhece?
sobre Jesus. Porque é muito fácil nós falarmos que cremos, falarmos que tenho fé, mas naquele momento em que a gente passar por alguma tribulação, alguma situação difícil, nós se desesperarmos. Porque aquele que conhece a palavra de Deus, ele enfrenta o que for. Porque ele disse, eu vos dei autoridade. Será que você tem autoridade suficiente na palavra de Deus para tomar posse daquilo, naquele momento difícil e falar, Satanás, afasta-te de mim, afasta-te da minha casa, afasta-te do meu filho, afasta-te do meu trabalho? Ou você está perdendo tempo? Ontem eu estava falando, perdendo tempo no WhatsApp, vendo vídeo. Eu falo, às vezes eu sou assim. E Deus falou comigo, Deus falou, esquece um pouco isso aqui. Né? Todos sabem que eu gosto muito de bichinhos. Então quando eu começo a ver um vídeo lá no TikTok, no Instagram, aí pula um e um vai para o outro e um vai para o outro. Quando você vê, você já perdeu mais de meia hora só vendo videozinhos. E não se alimentou de nada. E eu parei ontem, o dia foi corrido, mas eu parei. Estou parando essa semana. Parei para estudar um pouco. Comprei um monte de livros para me alimentar, para me conhecer mais, para me ter conhecimento. Porque é muito fácil a gente ouvir dos outros. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Não viva uma fé superficial. Não viva uma vida superficial na presença do Senhor. Se apoiando como moleta em A, em B. Ouvindo pessoas que às vezes você não sabe nem como está a vida dela. Então vigia com o que vocês recebem. Se alimenta. Porque se você tem mãe que fala, coma agora, meu filho, porque na rua não tem dinheiro não. Se alimenta, toma café. A mãe não vai comprar biscoito, bolinho para você não. Mas se você estiver alimentado, você vai para a casa do Senhor, você vai ouvir a pregadora, o pregador, e você vai se alimentar muito mais. Mas você vai ter discernimento para quando lançarem uma palavra, você falar assim, epa, a minha Bíblia não fala isso. O meu Deus, o Deus vivo que eu vivo, não está falando isso. Quantas vezes eu ouvi algumas pregações e falei, eu tinha estudado sobre aquilo naquela semana. Eu falei, não, deixa eu ir lá. Eu não vou questionar na hora, mas eu vou, não, calma aí, eu preciso entender. Porque às vezes eu me entendi errado a palavra, então eu quero saber quem é que está certo, se é eu, ou ele, ou ela. Aí você passa a ter sede da palavra do Senhor, a você acordar e você logo ir buscar a Bíblia, um livro para ler, porque a tua alma está sedenta de conhecimento. O teu espírito precisa se alimentar da palavra de Deus, orar, jejuar, se consagrar mais. Não perca mais tempo com coisas que não acrescentam nada na tua vida espiritual. Porque você precisa amadurecer. E muitas das vezes a gente vê pessoas estagnadas, travadas, parou no tempo. E por que parou no tempo? Porque ela não tomou posse daquilo. Ela ficou presa nos seus problemas, nos seus traumas, nas suas decepções, se estacionou. Porque ela não teve força, ela não teve autoridade que é falada pelo Senhor, para enfrentar aquela situação e falar, não, chega, eu quero viver algo novo na minha vida, eu quero mudar. Eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de conhecimento. A tua alma, o teu espírito, ela precisa se alimentar a cada dia da palavra de Deus. Tenha tempo para Deus, tenha tempo para a sua família, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.